Você ouve agora o Evangelho do Dia, com o Padre Reginaldo. Olá, meus amados e queridos irmãos e irmãs, paz e bênção para você. Estamos finalizando a semana e amanhã já adentramos na Semana Maior com a celebração do Domingo de Ramos, que já nos introduz de cheio na paixão de Nosso Senhor. Então, preparemos o coração para viver essa Semana Maior com um espírito de fé, piedade e movendo o coração para Deus, para que nos convertamos ao Senhor. Escutemos o Evangelho de hoje, desse sábado, que está em João 11, de 45 a 56. Muitos dos judeus que tinham ido à casa de Maria e viram o que Jesus fizera, creram nele. Alguns, porém, foram ter com os fariseus e contaram o que Jesus tinha feito. Então os sumos sacerdotes e os fariseus se uniram ao conselho e disseram: "O que faremos? Este homem realiza muitos sinais. Se deixarmos que ele continue assim, todos vão acreditar nele, e virão os romanos e destruirão o nosso lugar santo e a nossa nação." Um deles, chamado Caifás, sumo sacerdote em função naquele ano, disse: "Vós não entendeis nada. Não percebeis que é melhor um só morrer pelo povo do que perecer a nação inteira?" Caifás não falou isso por si mesmo. Sendo sumo sacerdote em função naquele ano, profetizou que Jesus iria morrer pela nação. E não só pela nação, mas também para reunir os filhos de Deus dispersos. A partir desse dia, as autoridades judaicas tomaram a decisão de matar Jesus. Por isso Jesus não andava mais em público em meio dos judeus. Retirou-se para uma região perto do deserto, para a cidade chamada Efraim. Ali permaneceu com seus discípulos. A Páscoa dos judeus estava próxima. Muita gente do campo tinha subido a Jerusalém para se purificar antes da Páscoa. Procuravam Jesus e, ao reunirem-se no templo, comentavam entre si: "O que vos parece? Será que ele não vem para a festa?" Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. Meus amados irmãos, hoje, após o Evangelho, é a narração da ressurreição de Lázaro, e após a ressurreição de Lázaro, torna-se impossível deter a onda popular em torno de Jesus, e aquele povo vai até ele, tinham ido à casa de Maria e viram o que Jesus fizeram. Eles viram Lázaro ressuscitado, que havia morto, sepultado, e Jesus o chama, e muitos creram nele. E quando os judeus ou os fariseus contaram que essa multidão estava atrás de Jesus, seguindo, os sumos sacerdotes e os fariseus reuniram em conselho e dizendo: "O que nós vamos fazer? Este homem está realizando muitos sinais, e se deixarmos que ele continue assim, todos vão acreditar nele, veja bem, e virão os romanos e destruirão o nosso lugar santo, a nossa nação." Ou seja, ele vai criar algo paralelo e nós vamos perder o domínio. Domínio, que religião também é poder, né? Nós vamos perder o poder. Não estão preocupados com as coisas de Deus, estão preocupados consigo mesmo, em não perder o poder. E isto, infelizmente, ainda a gente se vê em muitos ambientes eclesiais, não é? Que as pessoas às vezes não estão preocupadas em salvar as almas, em levar as pessoas à experiência de Deus, à evangelização, a cuidar das pessoas, a curar as pessoas e levar essa experiência, tirar as pessoas do pecado para levá-las para o alto. Não estão preocupadas. Muitos, às vezes, líderes religiosos estão preocupados mais com o seu bem-estar
do que com a vida realmente do povo. E Jesus, realizando aqueles milagres, aqueles sinais que no Evangelho de João são chamados de sinais, não são suficientes para fazê-los aceitar Jesus e até produzir um efeito bem diferente, né? O gesto de Jesus de chamar um morto à vida estava destinado a levá-lo à morte. Jesus tirou um morto do sepulcro e deu-lhe a vida. E ele agora vai entrar no sepulcro, porque o povo não acredita. Ele dá a vida para nós, assim como Barrabás. Ele liberta Barrabás, aquele criminoso, perigoso, é solto, e Jesus, o justo, morre como um criminoso. É assim. E naquela reunião do Sinédrio, o Evangelho nos introduz no tema bíblico do justo perseguido. A argumentação que Caifás ele fala, permite-nos medir a estatura moral deste homem. Pouco importa que Jesus tenha ou não operado milagres, seja possesso do demônio ou enviado de Deus. Só uma coisa é certa: é preferível morrer um só homem pelo povo a perecer a nação inteira. Aqui está a missão de Jesus. Em outras palavras, o inocente ou culpado, Jesus deve ser sacrificado à razão de Estado. Mas João lê a história sob uma luz superior e vê na palavra de Caifás, precisamente em conexão com seu ofício de sumo sacerdote, uma profecia. Jesus deve morrer pela salvação da nação. Mas João alarga o horizonte e diz que a morte de Jesus é destinada a reunir os filhos de Deus dispersos, ou seja, fazer dos pagãos predestinados à salvação uma só igreja, um só rebanho, sob um só pastor. A morte, portanto, de Jesus foi executada pelos homens, mas guiada por Deus. Deus veio a este mundo para dar a vida, morrer por amor a mim e a você, para que todos nós pudéssemos ter vida, para arrancar-nos do poder do mal, vencer o pecado e nos arrancar da mão do grande faraó, o demônio, que nos escraviza por meio do pecado. Confiemos em Jesus, entreguemos nossa vida a Ele e deixemo-lo conduzir a nossa vida. Guardemos a palavra e vamos, como a igreja nos ajuda a introduzir nesse mistério, a partir de amanhã, domingo de Ramos, participe dessa semana com um afinco, com piedade, com amor. E não se esqueça, amanhã é dia de participar não só da missa, mas da procissão. A procissão de Ramos tem um caráter litúrgico. Participar da procissão faz parte de participar da missa. Então são duas procissões que são litúrgicas na igreja. A procissão de Domingo de Ramos e a procissão de Corpus Christi, que faz parte, está integrada dentro da própria estrutura da missa. As outras procissões têm um caráter mais de piedade, né? de piedade popular. Mas essas duas procissões não. Ela tem um caráter litúrgico, nos introduz num grande mistério da paixão, morte e ressurreição de Jesus. Amanhã, com ramos nas mãos, vamos dizer, gritando pelas ruas: bendito seja aquele que vem em nome do Senhor. Participemos da Semana Santa, e o Domingo de Ramos é o que nos introduz na paixão, morte e ressurreição do Senhor. Uma excelente Semana Santa para todos nós. O Senhor esteja convosco, Ele está no meio de nós. Abençoe-vos o Deus Todo-Poderoso, Pai, Filho, Espírito Santo. Amém. Fiquem com Deus e até segunda-feira, se Deus nos permitir.